Muito bem, meus irmãos. Chegamos ao 44º encontro. E nesse 44º encontro, nós chegamos também ao capítulo 13 do Evangelho de João. E Jesus, a partir de agora, está dando uma atenção toda especial para os seus discípulos, para os seus apóstolos. Porque eles tinham que estar preparados para a sequência de eventos que eles seriam testemunhas oculares, que iria acontecer dali para frente. Eles iam ver a traição, eles iam ver o julgamento, eles iam ver o Cristo, o Messias, aqueles que eles tanto esperavam, que eles seguiram, crucificado. Eles vão assistir o sepultamento de Jesus, mas também eles vão ver um túmulo vazio, eles vão ver a ressurreição, eles vão ver a ascensão de Jesus, eles vão ver a descida do Espírito Santo. Então eles tinham que realmente estar preparados para a missão que lhes será outorgada, a missão de pregar o Evangelho a todos os confins do nosso mundo. Então eles tinham que estar preparados para isso. E a festa da Páscoa estava chegando, o momento estava chegando. E com isso, a hora do Filho do Homem ser glorificado. Na festa da Páscoa, nessa festa da Páscoa, os judeus celebravam, na verdade, a saída do Egito. Esse era o motivo da celebração da festa da Páscoa. Nós vamos relembrar, comemorar a nossa saída do Egito. Nós passamos tanto tempo como escravos e nós fomos resgatados lá por mão forte. Deus mandou as pragas e até que o faraó não suportou mais e deixou o povo ir. Então cada família, para lembrar esse momento, pegava um cordeiro perfeito, levava esse cordeiro até o templo, lá ele era imolado por um sacerdote. Esse cordeiro era assado, sem que nenhum osso se quebrasse, e era comido todo pela família ou quem tivesse na casa. Esse ato simbolizava o sangue que foi aspergido nos umbrais das portas lá no Egito, na hora da última praga, onde o Senhor falou assim: pegue um cordeiro sem mácula, sem defeito, mate, tire o sangue, passe com isopo ao redor das umbrais da porta, porque vai passar um anjo da morte, e na casa que não tiver essa marca desse sangue, o anjo da morte vai entrar e vai matar o primogênito. Essa foi a última e derradeira praga. Então esse cordeiro morto, ele foi morto para que o sangue dele fosse aspergido para livrar os primogênitos do anjo da morte. E nessa última festa, eles celebravam também com pão sem fermento. Esse pão sem fermento simbolizava a pressa que eles saíram. A hora que o faraó falou assim: tá bom, vai Moisés, leva teu povo daqui, eles saíram tão apressados que não teve tempo de fermentar uma massa e cozer um pão. Então aquele pão sem fermento era para relembrar essa saída tão rápida. E tinha também um molho amargo, um molho feito com ervas amargas que acompanhava esse pão, que a pessoa, quando botava aquele molho amargo na boca, relembraria a amargura da escravidão que viveram lá no Egito. Esses eram os preparativos. E quando vai chegando a festa da Páscoa, os preparativos já deveriam estar prontos. Já viu algumas casas? Na minha eu não faço isso não, mas algumas casas fazem. Vai chegando o Natal. Então, antes de chegar o Natal, começam ornamentar a árvore e colocar bolinhas, enfeitinhos, enfeitar a casa, botar uma guirlanda, e já começa a pensar em comprar os presentes, porque o dia 25 de dezembro é a noite de Natal. Minha casa não faz isso não, mas tem casa que faz. Era alguma coisa assim nesse momento. A Páscoa está chegando, então já tinha que ter um cordeiro preparado, no tamanho certo para a família, nem muito grande, nem muito pequeno. Teria que passar por uma inspeção, não podia ter defeito nenhum. Tirar todo o que foi de fermento dentro de casa. Não podia ficar nada com fermento dentro de casa. Tinha que tirar tudo que tinha de fermento dentro de casa, deixar somente aquele pão sem fermento. Preparar as ervas amargas, ou comprar ou plantar as ervas. Preparar o vinho. Já devia estar tudo isso preparado, como essas pessoas que eu acabei de falar preparam para o dia 25 de dezembro, nascer no Natal. Mas vamos voltar para o texto. Capítulo 13, João escreve assim: ora, antes da festa da Páscoa, antes de chegar o momento da festa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, o Senhor está sabendo que a morte é ele voltar para perto do Pai. E olha só, tendo amado estavam no mundo, amou-os até o fim. Então João escreve que ele os amou até o fim. Antes da ceia. Muito bem, antes da ceia. João não escreve muito detalhe do antes, durante e muito pouco depois da ceia. Os outros evangelistas trazem maiores detalhes para a gente. Por exemplo, Lucas, no capítulo 22, verso 7, nos dá maiores detalhes. Lucas escreveu assim: chegou o dia da festa dos pães asmos, o pão sem fermento, que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos.
Então, quando o Senhor chama Pedro e João, manda, vai preparar a Páscoa, na cabeça deles apareceu uma lista, igual essa lista que a gente leva para o supermercado. Vamos precisar de um cordeiro e tem que ser sem defeito, nós vamos precisar de pão sem fermento, nós vamos precisar de ervas amargas para fazer um molho amargo, vamos precisar de vinho. Na cabeça dos dois, certamente, apareceu aquela lista de ingredientes. Mas Jesus vai explicar. Aí ele continua. Então ele explicou Jesus: ao entrares na cidade, que cidade? Jerusalém. Encontrareis um homem com um cântaro de água. Opa, um homem com um cântaro de água naquela época era algo anormal. Porque quem carregava cântaro de água em público eram as mulheres. Então, quando fala assim, você vai entrar e vai ver um homem carregando um cântaro de água, já é uma coisa diferente, uma coisa fora do normal. Aí diz, seguiu, vai até a casa, e a casa em que ele entrar, diz é o dono da casa. Então, esse cara que carrega o vaso não é o dono da casa. Diz o dono da casa, o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? A pergunta não é, você tem um lugarzinho que eu posso comer a Páscoa? Não, a pergunta é, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? É um mistério, e graças a Deus por isso. Jesus fala, ele lhe mostrará, vai te mostrar um espaço, um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazia os preparativos. Esse cenáculo mobiliado, não devemos pensar como aquela pintura de Da Vinci que nós temos andando por aí, onde faz uma mesa, coloca todos os homens para o outro lado da mesa e pinta-se alguma coisa assim que extraída da cabeça do pintor. Naquela época não era normal uma mesa colocada naquela posição e os homens sentados. Normalmente naquela época era um grande tapete no chão. As comidas eram colocadas no centro do tapete, havia algumas almofadas, as pessoas se deitavam, se apoiavam na almofada e comiam deitados. Era assim que era celebrado esse momento. Então, não dá para entender essa pintura que foi feita, ainda botou o Santo Grau ali entre Jesus. Enfim, umas ideias que eles tiraram aí e traz para as pessoas. Mas era mais ou menos assim que a coisa funcionava, sabe? E nós podemos acreditar que era assim porque daqui a pouquinho vamos ver que João estava com a cabeça próxima ao peito de Jesus, eles estavam deitados e a cabeça de João próxima ao peito de Jesus. Dá a entender que eles estavam nessa posição, não sentados. Enfim, essas aí são conjecturas que fizeram desse momento. Mas chegou lá e esse dono da casa já estava com tudo pronto, já tinha um cordeiro pronto, já imolado, já preparado, já tinha o pão sem fermento, já tinha o molho amargo, já tinha o vinho preparado, já estava tudo prontinho para que Jesus celebrasse a Páscoa. Voltemos ao texto então de João. Jerusalém estava apinhada de gente. Jesus volta a Jerusalém para celebrar a Páscoa com os seus discípulos e na verdade os seus apóstolos, aqueles mais íntimos dele. E essa é a noite que Jesus vai ser traído. O Senhor vai ser traído. Aí João escreve para a gente assim, versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara nas suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Olha só, nós temos aqui uma informação primeiro, que o diabo entrou em Judas, ok? Outra informação, que o Pai tinha confiado tudo nas mãos de Jesus, e que ele sabia que estava voltando para o Pai. Versículo 4. Levantou-se da ceia. Quem levantou-se? Jesus. Tirou a vestimenta de cima, a capa, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugar com a toalha que estava cingido. Olha só, quando nós lemos que estava tudo preparado, o cenáculo estava mobiliado, então significa que estava realmente tudo pronto. Ali, a comida, tudo pronto. E também estava à disposição uma bacia com água, um jarro com água e uma toalha. Eu acho que todos passaram pela bacia com água, pela toalha, e todos foram tomar lugar à mesa. A toalha, a água, a bacia estavam ali porque era normal, quando chegava alguém, um convidado, lavar os pés desse convidado. E quem fazia esse serviço era o escravo mais simples que faria esse serviço. E ninguém se achou, nem deu importância daquela situação estar ali. Então começam a tomar seus lugares, quando de repente Jesus deve ter esperado que alguém tomasse a iniciativa. Mas ninguém nem deu bola para aquilo ali, eu acredito. Aí de repente Jesus se levanta, tirou a capa, se enrolou na toalha, pegou o jarro, pegou a bacia e foi lavar os pés dos seus apóstolos.
Em outras palavras, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, estava ali fazendo o trabalho mais simples, o trabalho do escravo mais simples, e ele estava fazendo. Os apóstolos acho que estavam orgulhosos, porque eles estavam assim, sabe, eu fui escolhido pelo Messias, eu estou aqui, e eles não se achavam que precisavam fazer aquilo, eles se achavam bom demais para lavar os pés uns dos outros. Eles estavam pensando nos privilégios que eles estavam recebendo de estar ali com Jesus. Eles estavam com Jesus. No reino de Deus, o maior é o que serve. No reino de Deus, o maior é o que serve. No reino de Deus é diferente, porque querem ser o maior no reino de Deus, então seja o menor. Hoje, infelizmente, nós encontramos muitas e muitas pessoas querendo ser servida, mas poucas se oferecendo para servir. Mas no reino de Deus, quem quiser ser o maior tem que servir. E um grande homem é aquele que faz o seu próximo se sentir grande. Eu vou repetir. Um grande homem é aquele que faz o seu próximo se sentir grande. Era mais ou menos assim que o Senhor estava ensinando aqui para eles. A humildade, o serviço, a obediência. Isso aqui são virtudes do reino de Deus. Aí olha só o versículo 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e disse Simão Pedro: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabeis agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro estava pensando numa limpeza cerimonial. Uma limpeza cerimonial. Justamente na Páscoa havia o banho cerimonial. Talvez Pedro estivesse pensando na limpeza cerimonial. Mas Jesus está falando de uma limpeza espiritual. É diferente. Olha só o versículo 10. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Aí o Senhor vai falar o seguinte, que não todos estão limpos, porque ele sabia que Judas Iscariote não era totalmente um convertido. Ele tinha segundas intenções. Aí João vai completar. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. A limpeza do Senhor Jesus é com sangue. É com sangue. É com sangue. Versículo 12. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Versículo 13. Vós me conheceis e me chamais de mestre e senhor, e disse o bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Jesus sabia que iria deixá-los. Dali a pouco tempo estariam por conta. Então o Senhor não queria que ninguém se ensoberbecesse, que ninguém ficasse orgulhoso demais, vaidoso demais. Então o Senhor mostra para eles um exemplo de um cidadão do reino de Deus. Versículo 16, Jesus fala: em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticais. Ou seja, ser cristão não é simplesmente conhecer a teoria, mas sim praticá-la. Não serve de nada o conhecimento sem obediência. Não serve de nada o conhecimento sem prática. Quem conhece e não obedece se torna ainda pior diante de Deus. Satanás conhece muito bem a verdade e não obedece. Por isso seu destino é um lago de fogo e enxofre. Bem-aventurado é o que ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como se alegra o nosso coração quando entendemos que estamos fazendo a vontade de Deus. E quão terrível é o sentimento de culpa que sentimos quando desobedecemos a Deus. 18. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi. E antes foi para que se cumprisse a Escritura. E a Escritura que o Senhor está se referindo é Salmos 41:9,
que a Escritura diz assim: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Judas andou com Cristo. Judas testemunhou dos seus milagres, ouviu seus ensinos. Judas fez maravilhas em nome de Jesus. Teve um momento em que Jesus mandou seus discípulos irem de 2 em 2 pregando o Evangelho. E Judas foi e voltou, como os outros voltaram, alegres, felizes, porque viram sinais, viram maravilhas que aconteciam pelo nome de Jesus. E agora esse homem está possesso. Isso poderia surpreender a todos, menos a Jesus. Jesus sabia o que estava acontecendo direitinho. Aí no versículo 19, João fala assim: desde já vos digo, antes que aconteça, o Senhor Jesus falando, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Eu estou falando para vocês o que vai acontecer, antes que aconteça, porque a hora que acontecer, aí vocês vão crer que eu sou. E no versículo 20 ele fala assim: em verdade vos digo, quem recebe aquele que me enviar, a mim me recebe. E quem recebe, recebe aquele que me enviou. Aí o Senhor fala: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Vou parar por aqui, logo estaremos de volta para um próximo encontro. Fiquem todos com Deus.